Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Anderson Ciotti. Na aula de hoje nós falaremos sobre os números primos e os números compostos. Como diferenciar o número primo, como diferenciar o número composto, como saber se o número é primo e como saber se o número é composto. Fiquem até o final, curtam esse vídeo e compartilhem ao máximo. Beleza? Vamos para a aula então. Bom, vamos para a nossa aula então, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre divisores de um número natural, tá legal? Uma coisa bem tranquila e bem facinho. Eu coloquei aqui para vocês alguns números naturais, que vai do 1 até o 16. Poderia ter mais aqui, só que até o 16 vai dar para a gente fazer o nosso trabalho, tá legal? Nós vamos calcular os divisores de todos esses números. Depois que nós encontrarmos os divisores de todos esses números, nós vamos fazer um comparativo aí bem importante para as próximas aulas, tá legal? Então vamos lá. O número 1. O número 1 dá para dividir por qual número? O número 1 só dá para dividir por 1. Certo? O número 2, ele dá para dividir por qual número? O número 2 dá para dividir pelo número 1 e por ele mesmo. O número 3, perceba que eu estou fazendo na ordem. O número 3, ele dá para dividir por qual número? O número 3 dá para dividir por 1. O número 3 não dá para dividir por 2. Veja bem, se você pegar o número 1 e dividir por 3, perdão, se você pegar o número 3 e dividir por 2, vai dar 1 e vai sobrar 1 de resto. Não pode sobrar 1, então o número 2 não serve. E o número 3 dá para dividir por 3, tá legal? Quem são os divisores do número 4 agora? O número 4 dá para dividir por 1. O número 4 dá para dividir por 2, porque veja bem, se você pegar o 4 e dividir por 2, vai dar o resto 0. Isso é importante. O número 4 não dá para dividir por 3, certo? O número 4 não dá para dividir por 3. Se você pegar o número 4 e for dividir por 3, vai sobrar uma unidade de resto. Isso não é interessante para nós. E o número 4 só dá para dividir por ele mesmo. Quem são os divisores de 5? 5 dá para dividir por 1, por 2, não dá, né? O número 5 não dá para dividir por 2, porque 5 dividido por 2 vai dar 2, que vai dar 4 e resta 1. Então 2 não é interessante para nós. O número 5 não dá para dividir por 3, nem por 4, e o número 5 só dá para dividir por ele mesmo. O número 6 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4 não vai dar, por 5 não vai dar e por 6. Tá legal? O número 7 dá para dividir por 1, por 2 não dá, por 3 não dá, por 4 também não, por 5 também não, por 6 também não e por 7. Quem são os divisores de 8? O número 8 dá para dividir por 1, por 2, por 3 não dá, por 4, por 5 não dá, por 6 não dá, por 7 não dá e por 8. Quem são os divisores de 9? O 9 dá para dividir por 1, por 2 não dá, por 3, por 4 não dá, por 5 não dá, por 6 não dá, 7 não dá, 8 não dá e por 9. Quem são os divisores de 10? O número 10 dá para dividir por 1, por 2, por 5, por 10. Pelos outros números não dá porque sobra resto. Quem são os divisores de 11? Somente o 1 e o 11. Tá legal? Quem são os divisores de 12?
o 1, o 2, o 3, o 4, por 5 não dá, por 6 e por 12. Quem são os divisores de 13? Somente o 1 e o 13. Os outros números sobra resto, então não pode. Quem são os divisores de 14? 1, 2, 3 não dá, 4 não dá, 5 não dá, 6 não dá, 7. Veja bem, chegou na metade do número, o próximo divisor é ele mesmo, 7, 14. Chegou na metade ou passou da metade, o próximo divisor é ele mesmo, nem precisa ficar tentando. Quem são os divisores de 15? 1, o 2 não dá, o 3, 4 não dá, o 5, o 6 não dá, o 7 não dá, o 8 não dá. Veja bem, o 8 é mais da metade do que 15. Então, se o 8 não dá, o próximo divisor é ele mesmo. Quem são os divisores de 16? 1, 2, por 3 não dá, 4, 5 não dá, 6 não dá, 7 não dá, 8. Veja que o 8 é a metade, então nem precisa testar o 9, nem precisa testar o 10. O próximo divisor é ele mesmo. Tá legal? E não tem muito segredo para encontrar os divisores desses números. Agora vamos fazer a seguinte perguntinha: quais números têm apenas dois divisores? E quais números têm mais de dois divisores? Vamos lá. Eu vou colocar um xizinho aqui de branco nos números que tiverem apenas dois divisores. O número 2, o número 3, o número 5, o número 7, que mais? Número 11, número 13. Só esses por enquanto, né? Teria mais se nós fizéssemos os divisores de 17, os divisores de 18. Mas o importante aqui é nós fazermos a seguinte comparação. Todos os números que possuem apenas dois divisores, todos os números que possuem apenas, esse apenas é importante, apenas, nem mais nem menos, dois divisores são chamados de números primos, tá legal? Então, quem seriam os números primos aqui, por enquanto? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. O próximo seria o 17, porque o 17 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. É a característica do número primo. Todo número primo só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, tá legal? Observe os números primos. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Ó, olha o divisor de 2. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Olha o divisor de 3. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Olha o divisor do 5. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Observe o divisor de 7. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Olha o divisor do 11. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Olha o divisor do 13. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 17 também só vai dar para dividir por 1 e por ele mesmo. Temos aí infinitos números primos. Tá legal? E os números agora que possuem mais de dois divisores? Quem são os números que possuem mais de que dois divisores? Eu vou fazer um círculo, tá legal? O número 4, o número 6,
o número 8, 9, 10, o número 12, o número 14, 15 e 16. E teríamos também infinitos números. Os números que possuem mais do que 2 divisores, mais que 2 divisores, chama-se números compostos. Então, neste pequeno exemplo que eu dei para vocês, quem são os números compostos? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, seriam infinitos números. Tá legal? Então é assim que nós fazemos a diferenciação dos números primos e dos números compostos. E quando o número for muito grande, como que eu sei que ele é número primo ou como que eu sei que ele é um número composto? Prestem atenção. Vamos supor que eu tenho o número 35. O número 35, ele é primo ou composto? O que nós devemos fazer? Nós devemos dividir o 35 pelos números primos. Tá legal? Vamos dividir os 35 por alguns números primos. 35. Qual que é o primeiro número primo? O nosso primeiro número primo é o número 2. 35 dividido por 2 vai dar, uma vez 2, 2, para 3, 1, 15, 7, sobra 1. Certo? Então, se você dividir por 2, sobra. Não interessa quanto que sobra. O importante é que sobra. Qual que é o próximo número primo? O nosso próximo número primo é o 3. Vamos dividir por 3. 35 dividido por 3 vai dar 1. Uma vez 3, 3 para 3, nada. Abaixo 5, sobra 2. Então, se você dividir por 3, sobra. Próximo número primo é o 5, perdão. Vamos pegar o 35 e vamos dividir por 5. 35 dividido por 5 dá 7, que dá 35, sobra 0. Se sobrou 0, quer dizer que o 35 dá para dividir no mínimo por 1, por ele mesmo e também por 5. Então, nós provamos aí que o 35 não é um número primo. Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos verificar se o número 243, se ele é um número primo ou se ele é um número composto. Se nós fizermos a divisão por algum número primo, e o resto for 0, significa que o número não é primo. Vamos lá, vamos dividir o 243 pelo primeiro número primo, que é 2. Vamos lá. 243 dividido por 2 vai dar 1, uma vezes 2, 2 para 2, nada. Abaixo 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 é 4, para 4, nada. Abaixo 3,
3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 3, sobrou 1. Vamos continuar testando. Vamos pegar agora 243 e vamos dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Se o resto for zero, quer dizer que o 243 não é um número primo. Vamos lá. Vamos pegar o 2, não dá para dividir, vamos pegar o 24. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3 é 24. Para 24, nada. Abaixo 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Resto zero. Se é resto zero, significa que o 243 ele é dividido por 1, por ele mesmo, por 3 também, que nós acabamos de fazer, e pode ser que tenha outros, mas não importa. Percebam agora que ele já tem mais do que 2 divisores. Mais que 2 divisores. Portanto, ele não é um número primo, ele é um número composto. Tá legal? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos agora verificar se o número 91, se ele é primo ou ele é composto. Como nós devemos fazer? Nós vamos pegar o 91 e dividir pelos números primos, pelos primeiros números primos, tá legal? Esses são os primeiros números primos. Vamos pegar o 91 e vamos fazer a divisão. Se o resto der zero em alguma divisão, significa que o 91 não é primo. Se sobrar resto em todas as divisões, significa que o 91 é primo, tá legal? O primeiro que nós vamos testar é o 2. Certo? 91 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2 é 8, para 9 sobra 1. Abaixo 1, ficou 11. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 11 sobrou 1. Então o número 2 sobrou. Vamos tentar o próximo. Qual que é o próximo? Próximo número primo é o 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. Para 9, nada. Abaixo 1. 1 não dá para dividir, então sobrou. Então o número 3 sobrou também. Vamos pegar o próximo, que é o 5. Enquanto sobrar é número primo. Quando der resto zero, significa que não é primo. 5. 91 dividido por 5. 9 dividido por 5 é 5. 1 vezes 5, 5 para 9 é 4. Abaixo 1. 41 dividido por 5 é 8, que dá 40. Para 41, sobrou também. Vamos tentar agora o número 7. Percebam? E assim por diante. Por 7. 9 dividido por 7 é 1. 1 vezes 7 é 7. Até chegar no 9 é 2. Certo? Abaixo 1. 21 dividido por 7 é 3. Certo? 13 vezes 7, 21. Para 21, nada. Perceba, deu resto zero. Se deu resto zero, zero. Significa, como o resto é zero, significa que o 91 não é primo. Tá? Por quê? Porque o 91, quem são os divisores de 91? O 91 dá para dividir por 1,
O 91 dá para dividir por 91, que é ele mesmo, e o 91 também dá para dividir por 7. E como deu resto zero, o 91 também dá para dividir por 13. Pode ser que tenha outros, não fizemos o teste, mas o importante é destacar que ele já tem mais de 2 divisores. Isso significa que ele não é um número primo, que ele é um número composto. Ele é composto. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos pegar esse conhecimento para as próximas aulas, tá legal? Então compartilhe esse vídeo ao máximo que você puder para chegar bastante gente aí que está com dificuldades em números primos e números compostos, tá legal? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.